Ninguém sabia ao certo quando tudo havia começado. Alguns historiadores afirmavam que os primeiros indícios surgiram ainda nos anos 1950, quando a Guerra Fria dividia o mundo em duas metades e a América do Sul era tratada apenas como uma peça menor no tabuleiro das superpotências. Mais documentos recentemente liberados, embora incompletos, sugerem que o Brasil já tinha uma preocupação bem maior do que se imaginava, da ideia de que a região inteira estava vulnerável, exposta a qualquer interferência estrangeira. E foi dessa preocupação que nasceu algo que mudaria silenciosamente o equilíbrio de poder em todo o continente. O que poucos sabiam é que, escondido por décadas sob camadas de sigilo militar, o Brasil desenvolveu uma arma que nenhum outro país do hemisfério sul sequer imaginava ser possível. Uma arma que não era uma bomba, não era um míssil, não era um submarino, nem uma aeronave. Era algo completamente diferente, um projeto tão ousado que muitos especialistas, até hoje, acreditam que ele não deveria ter funcionado. Mas funcionou. Os primeiros indícios desse programa apareceram em relatórios classificados do antigo Ministério da Guerra, descrevendo preocupações com possíveis ações hostis silenciosas ou vindas de fora do continente. As grandes potências estavam testando equipamentos revolucionários, redes subterrâneas de escuta, sensores de longo alcance, radares móveis, equipamentos de guerra eletrônica, todos eles anos à frente de qualquer capacidade sul-americana. Era inevitável que alguém reagisse, e esse alguém foi o Brasil. Nos anos 1960, uma pequena equipe de engenheiros, físicos e estrategistas militares se reuniu em uma instalação remota em Goiás, onde hoje existe apenas um campo abandonado tomado pelo Mato Alto. Na época, porém, aquele lugar era um dos centros mais secretos do país. O projeto tinha um nome que jamais foi registrado oficialmente, e dentro dos círculos internos, ele era chamado apenas de o Sentinela. Mas o que era o Sentinela? Por muito tempo, apenas boatos circularam, alguns diziam que era um sistema de mísseis, outros, que era um radar experimental, há quem afirmasse que se tratava de um submarino de escuta oceânica, nenhuma dessas versões estava correta. O Sentinela era algo ainda mais improvável. Para entender sua criação, é preciso voltar a um incidente quase desconhecido ocorrido em 1967, quando um navio estrangeiro cruzou águas brasileiras durante a madrugada sem ser detectado por nenhum radar da Força Aérea ou da Marinha. Isso foi considerado, nos bastidores, um insulto à soberania nacional, se também uma ameaça grave. Se um navio podia passar, um submarino podia. Se um submarino podia passar, qualquer outra força também poderia. Foi naquele momento que o governo ordenou: desenvolvam algo que ninguém mais tenha. Algo que coloque o Brasil em um patamar inalcançável na América do Sul, mesmo sem armas nucleares. Esse foi o primeiro empurrão para o surgimento da arma. O trabalho começou silenciosamente, com poucos recursos, mas total autonomia. A equipe de cientistas não queria criar um armamento destrutivo, pelo menos não no sentido tradicional. A proposta era outra: criar um sistema de defesa continental que pudesse monitorar, escutar, detectar e antecipar qualquer movimento hostil em milhares de quilômetros de distância. Algo tão avançado que faria qualquer país pensar duas vezes antes de tentar invadir, espiar ou testar o Brasil. O conceito inicial parecia impossível para a época: um conjunto de dispositivos subterrâneos, marítimos e aéreos capazes de se comunicarem entre si sem depender de tecnologia estrangeira. Era como se o Brasil estivesse tentando criar uma segunda pele, invisível, sobre toda a América do Sul. Uma rede viva. Essa rede exigiria materiais que o país não tinha, softwares que não existiam, sensores que ainda não haviam sido inventados. Mas a equipe não desistiu. Eles começaram modificando equipamentos agrícolas para testar sensores sísmicos improvisados, depois adaptaram peças de submarinos antigos para criar microhidrofones experimentais, usaram rádios militares de curto alcance como base para desenvolver transponder secretos. O trabalho era rudimentar, mas a intenção era ousada: construir o primeiro sistema de detecção continental autônomo do mundo, algo que nenhuma potência ocidental havia sequer tentado. Em 1974, os primeiros testes começaram, e foi aí que tudo mudou. Numa noite de agosto, durante uma tempestade forte que deveria atrapalhar qualquer sinal de comunicação, o sistema detectou o movimento de um submarino estrangeiro a mais de 700 quilômetros da costa, em águas profundas. Nenhum radar brasileiro identificou a embarcação.
Nenhuma aeronave militar sabia que ela estava lá. Mas o protótipo do Sentinela sabia. O submarino foi ou visto ou sem ser visto, escutado sem ser ouvido. E, ao perceber que havia sido detectado por algo desconhecido, recuou imediatamente. Esse foi o momento exato, segundo alguns documentos internos, em que o Brasil percebeu o poder da arma que estava desenvolvendo. O Sentinela foi reforçado durante décadas. Cada governo adicionava uma camada nova ao segredo, sensores melhorados, tecnologia embarcada em navios, antenas camufladas como torres de transmissão, cabos subterrâneos que cruzavam o interior do país. Em algum momento dos anos 80, o sistema ficou tão grande que já não monitorava apenas o território brasileiro, monitorava discretamente partes inteiras do continente. É por isso que alguns pesquisadores afirmam, hoje, que o Brasil sabia de certas movimentações militares estrangeiras antes mesmo delas acontecerem. Não porque era uma superpotência, mas porque tinha algo que ninguém sabia que existia. A arma não era uma bomba. Não era um míssil. Não era um navio. Era informação, mas em escala continental. Era um escudo invisível envolvendo o hemisfério sul. E quando outros países perceberam isso, ficou claro que a América do Sul nunca mais seria a mesma. Mas a história do Sentinela estava apenas começando. O verdadeiro impacto dessa arma, e os conflitos que ela quase provocou, só aconteceriam anos depois. Durante os anos 1980, o Sentinela deixou de ser um protótipo improvisado e se transformou em um organismo militar complexo, oculto sob camadas de segredo tão profundas que apenas meia dúzia de oficiais possuía conhecimento integral do projeto. A maior parte dos engenheiros que trabalhava nele não sabia exatamente o que estava construindo. Cada equipe operava compartimentalizada, como células isoladas. Alguns produziam sensores acústicos que seriam instalados em embarcações, acreditando estar trabalhando em sistemas oceanográficos. Outros instalavam antenas em regiões remotas, convencidos de que eram projetos de telecomunicação civil. Ninguém via o todo. Ninguém ousava perguntar. Apenas a cúpula militar sabia que cada peça, cada cabo enterrado, cada estação camuflada, formavam um mosaico gigante, uma estrutura invisível crescendo por baixo dos olhos de toda a América do Sul. Foi nessa época que o Brasil começou a despertar a desconfiança silenciosa de duas potências, em especial, os Estados Unidos e o Reino Unido. Não oficialmente. Nunca oficialmente. Mas documentos internos desclassificados anos depois mostram que ambos tinham a certeza de que algo extremamente grande estava acontecendo em território brasileiro, embora não conseguissem determinar o que. O primeiro grande choque ocorreu em 1983. Naquele ano, uma frota estrangeira realizou um exercício naval não declarado próximo ao Atlântico Sul, avançando mais do que o habitual em direção às águas internacionais adjacentes ao Brasil. Não havia violação explícita, mas a situação era considerada uma provocação indireta. O interesse das potências no Atlântico Sul havia aumentado após a Guerra das Malvinas, e a América do Sul, pela primeira vez em décadas, estava sob o radar global. Um relatório interno, mantido em sigilo até hoje, afirma: conseguimos enxergá-los sem sermos vistos. Conseguimos ouvi-los sem sermos ouvidos. E então aconteceu algo ainda mais impressionante. Uma das embarcações estrangeiras, um cruzador moderno, pareceu perceber que estava sendo rastreado por alguma coisa. Ele realizou manobras bruscas, mudou rotas, recalibrou radares, tentou isolar interferências, tudo sem sucesso. É como se o navio estivesse lutando contra um fantasma técnico. O sentinela, silencioso, acompanhava tudo sem emitir qualquer sinal rastreável. Foi nessa noite que o Alto Comando Brasileiro declarou o Sentinela operacional. A partir daí, o sistema cresceu de maneira quase orgânica. Ele passou a integrar sensores submarinos de alta profundidade, bases móveis terrestres camufladas como estruturas de pesquisa ambiental, drones experimentais que voavam baixo demais para serem detectados por radares convencionais, e até pequenas antenas instaladas secretamente em ilhas isoladas do litoral. Cada peça da rede recebia, processava e repassava informações para unidades centrais localizadas em locais estratégicos, como Brasília, Rio de Janeiro, Amazônia e Pantanal. Mas o mais impressionante é que nem as bases militares formais sabiam que o sistema estava sob seus pés.
O Sentinela era mais do que um sistema de defesa. Era um organismo vivo que se adaptava a ponto nos anos 90, quando o mundo acreditava que o fim da Guerra Fria representava segurança, o Brasil sabia que aquilo era ilusório. A nova ameaça não viria de tanques ou bombas, mas de espionagem, infiltração e operações silenciosas. Foi por isso que o Sentinela recebeu sua atualização mais ousada, de sensores de superfície e subterrâneos capazes de detectar vibrações mínimas, não apenas de aeronaves, mas de pessoas, veículos, perfurações, escavações e até mesmo drones experimentais que começavam a surgir. Um documento confidencial de 1997 relata que um equipamento desconhecido, possivelmente um drone estrangeiro primitivo, sobrevoou discretamente a região centro-oeste durante a madrugada. Ele não foi detectado por nenhum radar convencional da Força Aérea, mas o Sentinela identificou sua vibração no ar antes mesmo que ele cruzasse a fronteira. O drone nem chegou a completar sua missão. Ele simplesmente deu meia volta, como se tivesse percebido que havia sido descoberto. A partir daquele episódio, o Brasil entendeu que possuía algo inédito no continente, um sistema de percepção territorial tão absurdo que parecia tirar informações do próprio ar. E foi então que veio o grande teste, o momento em que o Sentinela deixaria de ser um mecanismo de vigilância e se tornaria, oficialmente, a arma que redefiniria a segurança de toda a América do Sul. No fim dos anos 2000, operações estrangeiras passaram a se aproximar perigosamente de regiões sensíveis do continente, rotas clandestinas, vigilância ilegal, tentativas de interceptação de comunicação brasileira e sobrevoos suspeitos detectados nos limites da Amazônia. A mídia nunca soube, mas a quantidade de incidentes aumentou drasticamente. Numa madrugada abafada de 2009, uma aeronave militar não identificada entrou no espaço aéreo amazônico pelo extremo norte, voando em altíssima altitude e com tecnologia stealth rudimentar. Ela cortou o céu como um fantasma, ilesa aos radares mais modernos. Mas não ilesa ao Sentinela. O sistema captou uma anomalia no fluxo de ar antes mesmo da aeronave entrar em território nacional. Captou vibrações, correntes, variações mínimas de temperatura, e até interferências eletromagnéticas sutis causadas pelo equipamento embarcado. Ele sabia que algo estava vindo antes mesmo do intruso saber que estava sendo monitorado. A aeronave foi acompanhada durante todo o trajeto. E ao perceber que algo misterioso a rastreava, ela entrou em pânico. Mudou rota. Subiu. Desceu. Acelerou. Friou. E, no fim, recuou para fora do território brasileiro sem que nenhuma aeronave brasileira precisasse decolar. Nenhum país da América do Sul tinha, tem, algo parecido. E o mais impressionante, nenhum país do mundo sabia que essa arma existia. Foi quando o Brasil percebeu a magnitude do que havia criado. Não era apenas uma rede de vigilância. Era um escudo invisível cobrindo regiões inteiras do continente. Era algo tão grande que alguns estrategistas diziam, discretamente, que se um conflito global surgisse, a América do Sul permaneceria segura não por distância geográfica, mas por causa do Sentinela. Ele não atacava. Não destruía. Não disparava nada. Mas impedia que qualquer inimigo se aproximasse sem medo. Era a arma perfeita. E no entanto, como toda arma perfeita, o mundo externo nunca deveria saber que ela existia. Até o dia em que algo fugiu do controle, se o Sentinela, pela primeira vez na história, quase provocou uma guerra. A continuação, o desenrolar desse incidente crítico, o maior risco militar da América do Sul no século XXI. Quando o anúncio oficial da existência do sistema Aurora finalmente foi feito, sem um pronunciamento curto, direto e propositalmente enigmático, o mundo reagiu como se tivesse recebido um choque elétrico. O Brasil, silencioso por décadas sobre seus avanços tecnológicos, agora colocava diante da comunidade internacional um fato impossível de ignorar: a América do Sul havia entrado em um novo patamar geoestratégico. O impacto foi imediato. Analistas militares tentavam montar, às pressas, relatórios que explicassem como um país fora do eixo tradicional de potências havia conseguido não apenas alcançar tecnologias experimentais, mas integrá-las a uma arquitetura de defesa continental. E quanto mais tentavam decifrar, mais perguntas surgiam. Era como observar o topo de um iceberg, apenas a pequena parte visível de algo muito maior, profundo e inexplorado.
Enquanto isso, dentro do Brasil, as peças do sistema entravam em atividade plena. Satélites recém-posicionados, drones de grande altitude, sensores sísmicos e plataformas oceânicas iniciavam a operação sincronizada, cada uma contribuindo com dados que se uniam na espinha dorsal digital que sustentava o Aurora. Aquilo que antes era um projeto experimental agora se movia com fluidez, como se tivesse nascido para operar em escala continental. Mas o que o mundo não sabia, se dificilmente acreditaria se soubesse, era que a arma mais surpreendente do Brasil não era apenas o conjunto de tecnologias, mas sim a forma como elas se conectavam. O Aurora não funcionava como um escudo único, era uma manta inteligente, capaz de reposicionar seus recursos em tempo real, expandindo ou contraindo áreas de vigilância como se estivesse respirando. Qualquer movimentação suspeita dentro do hemisfério sul, do litoral ao interior amazônico, podia ser detectada antes mesmo de se tornar uma ameaça. A descoberta dessa capacidade gerou inquietações internacionais. Países acostumados a impor suas regras perceberam que, pela primeira vez, existia uma região do mundo onde sua influência estratégica era limitada. E mais chocante ainda, essa mudança não tinha sido feita por um esforço coletivo de várias potências, mas por um único país, o Brasil, utilizando inteligência, inovação e uma ousadia que poucos imaginavam possível. Com o passar dos meses, uma série de eventos reforçou ainda mais o impacto da nova arma. Redes de crime organizado transnacional começaram a sentir a pressão. Navios que operavam ilegalmente no Atlântico desapareceram dos radares, não porque afundaram, mas porque foram interceptados antes mesmo de perceberem que estavam sendo monitorados. No interior, pistas clandestinas foram identificadas e neutralizadas com precisão cirúrgica. O efeito psicológico foi tão forte quanto o físico, a simples existência do Aurora fazia as ameaças hesitarem. Porém, o momento decisivo, aquele que consolidaria o Brasil como líder incontestável da segurança sul-americana, veio de onde ninguém esperava. Em meados do segundo ano de operação, relatórios captaram sinais incomuns vindos do extremo sul, próximos a uma antiga rota marítima que, até então, nunca havia gerado preocupações significativas. Os sensores do Aurora detectaram emissões eletromagnéticas incompatíveis com equipamentos civis, além de movimentações incomuns no fundo do mar. A princípio, acreditou-se que se tratava de atividade mineradora irregular. Mas conforme os dados se acumulavam, uma inquietação começou a se espalhar entre os analistas. Afinal, aquilo parecia grande demais para ser obra de civis. Grande demais até mesmo para operações militares convencionais. O Brasil enviou imediatamente uma frota de reconhecimento equipada com drones aquáticos e aeronaves de longo alcance. O que encontraram não apenas surpreendeu, abalou completamente a lógica geopolítica da região. Sob as águas geladas, havia uma estrutura gigantesca, avançada, claramente construída por uma potência estrangeira sem autorização. Era uma instalação que misturava tecnologia submersa, cabos de comunicação e módulos que indicavam operações sigilosas de longo prazo. Era espionagem. E era massiva. A descoberta foi mantida em sigilo total. Mas a resposta do Aurora foi rápida, precisa e silenciosa. Em menos de 72 horas, o sistema isolou a região, interrompeu todas as transmissões vindas da instalação e ativou um protocolo experimental que até então nunca havia sido testado em campo. A operação foi tão limpa, tão impecavelmente coordenada, que os responsáveis pela instalação jamais conseguiram identificar de onde veio o contra-ataque. E assim, sem disparar um único tiro, o Brasil neutralizou uma ameaça global. Após o episódio, os países da América do Sul começaram a perceber algo que antes parecia impossível: eles estavam sob a proteção de uma força que não atuava para oprimir, controlar ou invadir, mas para prevenir, estabilizar e garantir segurança regional. Era diferente de tudo que já haviam vivido. Pela primeira vez na história moderna, não era o hemisfério norte ditando as regras, e sim o sul estabelecendo seus próprios limites. Com isso, o Aurora deixou de ser apenas um projeto estratégico. Tornou-se um símbolo. Um marco de uma nova era onde a América do Sul, liderada pelo Brasil, finalmente assumia seu papel de protagonista. E enquanto o mundo observava, tentando calcular até onde aquela tecnologia poderia chegar, apenas uma coisa era certa, e nada seria como antes. Porque a arma brasileira não apenas redefiniu a segurança da América do Sul. Ela redefiniu o futuro.